começar a aprender mais no nosso 5º dia do seminário para educadores, como as emoções afetam o desenvolvimento humano. Primeiro vamos ver um breve resumo do dia de ontem. Resumindo o que nós vimos ontem, a gente começou falando sobre os cérebros, as funções do cérebro, que eles acontecem em lugares diferentes. Daí falamos do hemisfério esquerdo e hemisfério direito, que o esquerdo seria mais mais lógico, mais razão, palavras, matemática, enfim. E o direito seria mais emocional, mais intuitivo. E o que a gente busca com esse trabalho? Ter o equilíbrio emocional, ter o equilíbrio na vida. Digamos, usando, até falava como se fossem dois cérebros, usando os dois cérebros. Então, a gente falou um pouco sobre isso e falamos que se a gente deixar um lado dominar o nosso cérebro só, ou ele vai virar num caos ou na rigidez. Por exemplo, se eu estou estudando para uma prova de física para a escola, então eu sei tudo, as fórmulas, eu sei tudo, a teoria, as contas ali daquela matéria, mas eu cheguei lá na hora de fazer a prova e esqueci tudo, deu um branco, deu tanta ansiedade, tanto medo, tanto nervoso, falhou a memória total. Então isso é o caos. Deixou, digamos, né, deixou as emoções ali na hora travar o teu cérebro. Então não adianta agir e viver só com um lado do cérebro, mas achar o equilíbrio de usar os dois lados. É disso que falamos. Aí falamos que isso é possível porque o nosso cérebro tem a plasticidade cerebral. Ele se adapta, ele se modifica, tem os seus neurônios, as sinapses, conforme as experiências, as situações que vivemos, ele se modifica, se adapta. E nosso objetivo é integrar um lado com o outro para uma saúde mental. Daí falamos um pouco daquele livro, O Cérebro da Criança, onde tem a escadaria da mente, como podemos ajudar os nossos filhos a subir para esse andar. Daí a tabela da idade, a gente viu, do desenvolvimento emocional. Competências sociais, desenvolvimento da linguagem para o entendimento dos pensamentos e das emoções. Socializando no dia a dia, dei exemplos de coisas do dia a dia que você pode estar fazendo com a criança, até com o adolescente, né, que serve também aqui. Da horta sustentável, que eu já fiz. Daí tabela lidando com os terríveis 2 anos. Algumas dicas que ajudam para lidar quando as fases estão com as emoções muito, digamos, aflorada. Vimos a doutora Tati Lemos dando dicas de quando a criança vai para a escola e tem aquela separação, como que faz. E foi isso. Vamos para o dia de hoje, então. Agora sim, vamos aprender hoje, basicamente, sobre emoções nas crianças, nos pré-adolescentes, em média mais ou menos de 6 a 12 anos, e sempre acrescentando mais coisas aqui, conforme vocês já viram a minha forma de passar para vocês. A gente vê sobre essa idade específica e sempre eu incluo mais coisas sobre esse assunto no meio, orientações, informações importantes. Vamos ver a primeira tabela, desenvolvimento emocional, dos 6 aos 12 anos. Aqui, ó, dos 7 aos 8 anos, a criança tem consciência do próprio orgulho ou da vergonha. Ela não é mais uma bebezinha, ela vai crescendo e vai aprendendo a ter gravado na mente coisas sobre orgulho, vergonha. Quando ela faz algo que é considerado correto, ela vai se orgulhar disso, ela vai querer mostrar para os pais, para a professora, para os outros, que ela consegue fazer aquilo. E ao mesmo tempo, se ela
não consegue, faz errado, comete um erro, ela já começa a ter vergonha. 9 a 11 anos aumenta a compreensão e a regulação das emoções, inclusive as conflitantes. Conflitantes por exemplo, assim, ela vai entender que ela pode amar uma pessoa, mas não amar a atitude da pessoa. Quer ver assim, por exemplo, ela ficou com raiva da irmã dela, brigaram, deu algum conflito. Ela vai entender que ela ama a irmã, mas ela tá com raiva da irmã naquele momento. É uma emoção momentânea, ela vai começar a entender isso, por isso ela vai começar a ter atitudes de autorregular essas emoções quando fazem mal. Ela vai começar, tipo, ter o controle. Se um coleguinha, uma criança, outra criança quer um brinquedo dela, pegou um brinquedo dela, em vez de bater, xingar, gritar, ela já vai começar a ter a estratégia de lidar com essa situação, em vez de bater, brigar, xingar a outra criança. Ali, 9 a 11 anos, também a criança entende melhor a diferença entre culpa e vergonha. Também, né, tá nesse ciclo de aprender melhor isso. E ali pegou os 12 a 15 anos. As variações de humor podem ser cada vez mais frequentes, talvez incluam sentimentos de constrangimento, embaraço, solidão e depressão. Ali da pré-adolescência para cima, ela já começa a ter uma grande mudança física, mental, social. Ela nem parece mais, muitas vezes, né, a mesma pessoa. De criança, ela vai virar pré-adolescente e depois, amanhã a gente vai ver mais sobre adolescente. Ela vai ter grandes mudanças nas emoções também. Agora eu quero compartilhar com vocês um post e um vídeo do Instagram. Tá vendo quantos lugares diferentes no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, você pode encontrar também muitas coisas boas. Por isso que eu tô trazendo para vocês também estar procurando essas páginas, coisas edificantes para a vida de vocês, que ajudam no desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Aqui eu pedi para a psicóloga Gabriela Dotto, ela tem muitas orientações maravilhosas, é uma pessoa incrível, querida, e ela me autorizou de estar mostrando para vocês aqui. Tem um post dela, pare de sentir fome. Solicitação estranha, né? Quando seu filho lhe diz que está com fome, como você reage? Acolhe a necessidade da criança dando algo para ela comer? B. Explica que em breve o almoço, janta, lanche fica pronto e que ela deve ter paciência e aguardar a refeição? Ou manda ela parar de sentir fome? Provavelmente sua resposta varia entre A e B. Você tem? Você não responderia C para seu filho, visto que a fome é fisiológica, orgânica e algo que nós não poderemos escolher sentir ou deixar de sentir. Quando você, adulto, sente fome, você consegue decidir o que sentir e deixar de sentir fome, simplesmente, ou você controla sua ação diante dessa necessidade? Sinto fome, mas vou aguardar o horário da refeição. Daí ali do lado do post tem assim: sempre bom lembrar, você não controla o que sente, mas sim a forma que você expressa e lida com isso. Evite falar para o seu filho pare de chorar ou pare de ficar triste e acolha, orientando-o sobre a melhor forma de lidar com tal sentimento. Psicologia infantil, educação emocional, inteligência emocional, birra infantil. Daí eu escolhi também um vídeo dela sobre birra infantil. Você ensina alguém que está se afogando a nadar? Ou primeiro você salva? Você salva primeiro e ensina depois. O mesmo acontece com a birra. No momento de birra, não adianta querer ensinar nada para a criança. Primeiro você acolhe, acalma e ensina depois. Foi difícil escolher só esses dois para eu estar mostrando para vocês, mas vocês podem acessar lá e ver muitas coisas edificantes sobre
emoções. Pode até ver ali atrás no vídeo dela, tem os bonequinhos das emoções, olha que lindos. E tem muitas coisas interessantes, informações lá, orientações para os pais. E também ela atende, a psicóloga Gabriela Rodrigues Dotto, ela atende em Jaraguá do Sul, crianças e adolescentes. E muito obrigada por deixar eu mostrar aqui o vídeo e post. As crianças que têm dificuldade para identificar e entender as emoções podem ter problemas sociais e de comportamento. Felizmente, as crianças podem ser treinadas para entender emoções com maior precisão. Por exemplo, foi demonstrado que intervenções em aula ajudam as crianças a desenvolver empatia pelos outros, aumentam o comportamento pró-social espontâneo e reduzem os atos agressivos. Então, os benefícios estão ali, são reais, são aprovados, né? São muitos estudos e felizmente estamos aqui para treinar, aprender mais sobre esse assunto. Hoje, só para avisar, vamos treinar nossas habilidades de leitura mais. Hoje os textos que eu estudei são bem longos e eu gostaria de mostrar alguns para vocês. Textos grandes, mas que são bem completos, bem importantes, por isso que eu vou ler bastante, mostrar bastante textos grandes hoje para vocês, tá bom? Aqui é quando os pais sabem reconhecer as emoções dos outros, dão nome a elas e permitem que as crianças tenham espaço para expressá-las, os seus filhos entendem e reconhecem melhor as emoções. Quando os pais reconhecem os sentimentos de dor dos seus filhos e os ajudam a focar-se na solução da fonte do problema, estimulam a empatia, o desenvolvimento pró-social e as habilidades sociais. Olha só, ali foquem os ajudam a focar-se na solução da fonte do problema. Isso aqui para lidar com emoções e expressar as emoções, mas não de um jeito negativo, ajuda muito. Tipo, não deixar a emoção me dominar, o medo, a ansiedade, mas focar no que eu preciso fazer para conseguir. Entende? E ali embaixo, quando os pais respondem à expressão de emoções com desaprovação ou punição em excesso, emoções como raiva e medo podem tornar-se mais intensas nos seus filhos daí. Emoções como raiva e medo podem tornar-se mais intensas e prejudicar o ajustamento social da criança, ou ela poderá tornar-se reservada ou ficar ansiosa em relação aos sentimentos negativos. Olha só como muda, né? Totalmente. E ali embaixo a frase: à medida que a criança se aproxima do início da adolescência, a intolerância parental com as emoções negativas poderá intensificar entre pais e filhos. Então ali já vimos que na adolescência vai ter um turbilhão de emoções, muitas mudanças hormonais, físicas. E se a gente aqui na criança não construiu esse desenvolvimento emocional nela melhor, vamos ter provavelmente mais problemas com ela, porque ali ela já fica mais afastada, mais na dela, né, tipo antissocial, mais com picos de estresse, então é mais brigas e mais problemas. Mas se de criança a gente trabalhar, ali já vai ser uma fase mais tranquila, entende? Então, no desenvolvimento infantil, adolescente, tem umas fases assim que são tipo uns picos de emoções. E uma delas é a alfabetização. A família quer muito que ela aprenda a ler e escrever. Ela também, tipo, vê essa cobrança, vê essa necessidade. Ela chega na escola, ela vai querer desenvolver isso. Os colegas começam a desenvolver, conseguem a ler, escrever. Ela não conseguiu ainda, ela fica mais afetada ainda. E também, essa fase de entrar na escola ou pré-escola, escola, tem um vídeo que ontem eu mostrei para vocês, de uma doutora pediatra
que falou dicas importantes sobre quando entra na escola, a separação. Se você não viu ainda, volte lá. Mas falando das emoções na alfabetização, vamos ler ali. Diferentemente da linguagem oral, dialógica, a escrita requer o emprego dos significados formais das palavras. Deve ser explícita e com máxima diferenciação sintática, ou seja, a linguagem escrita é complexa, tanto em sua estrutura fonêmica quanto semântica, não dispondo da entonação e da percepção direta da situação, segundo Vygotsky. A linguagem escrita constitui, em comparação, artigo germinal, Marxismo e Educação em Debate, Salvador, com a linguagem oral. Uma forma de linguagem mais desenvolvida e sintaticamente mais completa. Para expressar uma mesma ideia requer muito mais palavras que na linguagem oral. Então, olha só, eu até separei ali o significado de algumas dessas palavras mais difíceis que apareceu nesse texto, mas daria para a gente fazer vários seminários aqui só com cada palavra dessas, porque elas são muito complexas também, tem muito assunto ali dentro disso, para se aprofundar. Mas falando de fonêmica, relativo ao reconhecimento dos sons, identificar a letra. Então, quando a gente fala faca, vaca, mas agora na hora de escrever, para a criança ter aquele ouvido do som, faca ou vaca, tem coisas parecidas e ela tem que desenvolver isso. A semântica é que vai ajudar o aprendiz a entender, interpretar o que está lendo. Tem várias coisas ali dentro da semântica, mas um exemplo, foco. Temos o foco de lâmpada e foco de focar, de alvo. Então, são coisas com a mesma palavra, mas significados diferentes. E a sintaxe, frase completa escrita. Ela vai ter um sentido e quando a gente fala, né, no dia a dia, no normal assim, em casa, em família, de um jeito mais faltando palavra ou mais errado ainda. Mas escrevendo, a gente escreve tudo, tem que né, fazer um texto, né? Às vezes a gente fala, eu não sei explicar e colocar isso no papel, porque precisa de palavras tudo organizada, tudo mais para entenderem. Então, vou dar um exemplo aqui também. A criança pedindo, mãe, quero comer batatinha. Ela fala assim, digamos, quero comer batatinha. Escrevendo isso, mãe, quero comer batatinha. E se botar um ponto de interrogação, já muda a entonação, o sentido de falar. Mãe, quero comer batatinha? É uma pergunta. Então, enfim, tudo isso tem a ver com alfabetização. Só para vocês entenderem e dar uma analisada que é um assunto complexo. E imagina para as crianças, né? Que estão ali em 5, 6, 7, 8 anos. Então, seguindo adiante. Afetividade na aprendizagem da leitura e da escrita. O Alan e Vygotsky contribuíram muito para as discussões sobre a afetividade. Ambos defendem a integração dos aspectos afetivos e cognitivos e assumem uma perspectiva de desenvolvimento para as emoções e sentimentos. Ele fala o quanto é importante a afetividade. Eles falam quanto é importante a afetividade no desenvolvimento da criança, inclusive nessa parte de aprendizagem de leitura e da escrita. Agora um texto bem longo. Conhecer os sentimentos dos alunos em relação às atividades que envolvem a leitura e a escrita possibilita refletir sobre quais delas mais contribuem para o envolvimento dos mesmos e podem promover um aprendizado mais efetivo. Muitas vezes observa-se um grande interesse por parte das crianças em aprender a ler e escrever. Geralmente se mostram curiosos em compreender o funcionamento da escrita, mas todo esse entusiasmo vai transformando-se às vezes em apatia, desmotivação, insegurança e medo.
Situações assim têm colocado em discussão o que é trabalhado e a forma como é trabalhado, dando destaque para a afetividade, discutindo sentimentos que envolvem o ensinar e o aprender. Então, assim, olha só como as emoções são importantes nesse processo, todo o processo humano. Imagina para ela aprender a ler, escrever. Geralmente, ela começa com bastante vontade, interesse, animada. Mas quando ela vê que talvez para ela, para essa criança, tem mais dificuldade, tá difícil, os coleguinhas já estão começando a ler, ela começa a ficar mais frustrada, mais triste, com vergonha até de não estar ainda conseguindo, talvez se sentindo insegura, incapaz. Então ela começa a se desmotivar, dar medo, nem querer mais e nem ter muito mais interesse nisso. Daí a importância da afetividade e, claro, de métodos, coisas diferentes. Não é tão diferentes assim hoje em dia, porque essas coisas de trabalhar com criança de maneira diferente de adulto já está sendo bastante usado e falado nas escolas e tudo mais. Aqui eu quis contar para vocês um exemplo. Os pais de Maria, ela tem 10 anos, queriam muito que ela aprendesse a andar de bike. Ela também queria, mas estava com medo, ansiedade e vergonha. Ela tinha medo de se machucar, medo de não conseguir, porque para ela estava sendo difícil, ela tentava e não conseguia, só caía. Daí ficava ansiosa, né, com isso, e a cobrança dos pais em cima dela para andar de bicicleta. E também por ela ver já os outros coleguinhas da idade dela andando pela rua e ela ali tentando andar ainda de rodinha a princípio, ela ficava com vergonha. Então, a estratégia que estava sendo usada era de cobrança exagerada, insistência. Mas daí Maria ganhou uma bike de uma amiga. Isso foi um incentivo para ela, um apoio. E olha só, ela ia brincar e treinar com a amiga e mãe vários dias. Agora, vale notar ali que eu coloquei a palavra brincar e treinar. Tipo, a mãe deixou ela mais à vontade ali para brincar com a amiga e ver se sentia o momento de ir na bicicleta, claro, num lugar seguro. Dava umas dicas de como andar de bicicleta para ela, mas deixava ela ali brincando também, não tanto cobrando, só de olho, sabe? E os pais queriam também, daí assim, viram que ela ficava muito parada também, vários dias parada, não levava a bicicleta lá, mas nem montava na bicicleta para tentar e tal, por causa desse misto de emoções ali que ela estava sentindo. Aí os pais tentaram dar mais um incentivo para ela, falaram que se ela conseguisse andar de bicicleta, eles iam dar uma recompensa para ela, um presente. Já é uma maravilha andar de bicicleta e tudo mais, isso era falado para ela. Mas ainda, quando ela conseguisse, eles iam dar um presente para ela, mais essa motivação. Então ela conseguiu, foi assim, passando os dias, ela andou uns segundinhos, depois foi mais, venceu a insegurança e foi um pouquinho. Daí ela se animou e aprendeu a andar. Hoje ela anda na rua acompanhada, então vai andar de bicicleta brincando com a amiga, está bem feliz. Olha como mudou as emoções dela. Mas ela ficou no foco de eu quero andar de bicicleta, eu vou conseguir. Se a gente não tivesse usado, né, no caso ali, se não tivesse sido usado essas estratégias com ela, talvez ela realmente não teria conseguido. Então, ou seja, estratégias adaptativas nesse caso aqui que foi usado: apoiar, acompanhar ela, incentivar, ajudar com estratégias, observar e elogiar ela cada passinho que ela conseguia mais. Subiu na bicicleta, foi um segundinho, parabéns, elogiar as coisas que ela conseguiu. O que a criança, elogiar o que a criança lá aprendeu para passar para o próximo passo. Então, ter essa visão de cada passo,
já significa muito que ela está conseguindo evoluir. Então, elogiar, acompanhar é importante para a criança, faz toda a diferença. E na alfabetização não é diferente, é tipo isso que acontece. Aqui eu vou ler para vocês, vamos ler. É assim, ó, é uma pesquisa que está no artigo científico ali, no final vai estar nas referências, de crianças que estavam na fase de alfabetização e foi levado computadores para elas usarem, fazendo carta, convite, ali digitando no computador para os pais, para alguém, para treinar e aprender a alfabetizar e já também escrevendo, né, ali no computador. Então, eu achei bem interessante e também eu quis mostrar para vocês a parte de... Essa parte aqui eu quero mostrar para vocês. A turminha de 2005 era formada por 4 crianças, cujas idades variavam entre 6 e 7 anos. Entre elas, a CR4 apresentava um comportamento inquieto diante da leitura e da escrita devido aos problemas de alfabetização. Era interessante o fato de não querer admitir diante dos colegas que não sabia ler e por isso preferia dizer que não queria ficar no computador. Infelizmente, sua mãe não acreditava que a criança pudesse aprender a ler e a escrever. Uma das características que a maioria das crianças tinha em comum era o fato de seus pais não acreditarem muito nelas, realidade que, se não for reparada, pode repercutir negativamente em seus futuros. Olha só, a criança dizia que não queria ir no computador, que já é bem suspeito, porque geralmente elas gostam, amam ir no computador, né? Na era que estamos, elas, né, se deixar, ficam só ali em computador, celular, televisão, mas ela depois, assim, sozinha, ela falou pro professor que ela não queria porque ela não estava conseguindo ler, escrever. Então, era esse o motivo verdadeiro que ela não queria ir. E ele notou que nesses casos das crianças com dificuldades, todas as crianças que tinham essa dificuldade grande para aprender, os pais diziam que não acreditavam muito nelas. Lembra do filme que a gente assistiu sobre Escritores da Liberdade? Lá também, os professores, os pais nem mostram naquele filme, mas os outros professores, eles não acreditavam mais neles. Então, as crianças sentem isso muito. Então, assim, é interessante e importante avaliar tudo. Hoje aqui, nesse seminário, a gente está falando muito da dimensão emocional da pessoa, da criança que está aprendendo. Mas muitas coisas envolvem para afetar as emoções. Por isso que eu quis mostrar essa parte para vocês também. Para a professora, acho que aqui, isso, até aqui, que fala dos pais, né, que não apoiam as crianças e tal. E aqui, ó, acredite no seu educando. Pais, professores, acredite e apoie. Mesmo que pareça, às vezes, que parece que não vai realmente, mas isso acontece até com nós adultos. Quantas coisas que a gente vai começar uma nova atividade e parece que não vai tão difícil, e de tanto insistir, vai sim, e depois fica uma coisa que a gente faz naturalmente. Muita coisa na vida é assim, né? Sempre vai ser assim. Então, na prática, vai melhorando. Então, professores, analisem se os pais acreditam neles. Pode ser um obstáculo de aprendizagem. Isso é um exemplo, tem muito mais coisas que os professores sempre estão orientados a analisar, se for necessário chamar a família. A escola precisa sempre esse vínculo de família. Escola, se ele está juntinho, em harmonia, é muito mais benefícios para a criança e para o adolescente. E ajudando nas estratégias para a criança conseguir lidar com as emoções, daí o foco dela vai conseguir ficar nas letras, no alfabeto, né? Ela estando bem com o resto, ela vai conseguir se concentrar, vai começar a aprender, tá, os primeiros passos ali das letras, vai ficar empolgada e vai seguir, vai conseguir. Pais, mais um pouco para os pais hoje, estamos falando bastante com vocês, quer dizer, todo o seminário na verdade, né? Mas vamos lá.
O contexto familiar é considerado o lugar privilegiado para a promoção da educação infantil. É o primeiro ambiente do qual o indivíduo participa, aprendendo regras e modos de se relacionar. Embora a escola, os companheiros e a mídia exerçam grande influência em sua formação, os valores morais e padrões de conduta são adquiridos essencialmente no convívio familiar. Segundo Martins, a base necessária para a socialização dos filhos é de responsabilidade dos pais, que devem oferecer aos filhos um ambiente incentivador e seguro no qual possam desenvolverem-se. A base vem de casa, não tem jeito, é ali onde ele passou mais anos da sua vida, ele vai depois, se ele for para a creche, ainda ele já tem convívio mais cedo com a escola e tudo mais, ali na creche, com outros ambientes sociais e tudo mais. Porém, quando ele vai para a escola, tem até escolas que já ficam mais tempo, enfim. Mas o primeiro ambiente e a base é a família, em casa. Eu vou mostrar para vocês, vou fazer um pausa aqui nesse assunto para mostrar para vocês rapidinho alguma coisa de material que eu gosto de usar para incentivar e ajudar a criança a aprender a ler e escrever. Para vocês verem que não precisa de coisas caras, é tudo coisas que eu mesma fiz e podem ser usadas para auxiliar elas nessa fase. Ó, eu tenho as palavras que eu imprimi em cada folha, escrita da caixa alta, assim, e cursiva, com o desenho para auxiliar a criança. Eu tenho do alfabeto todo. Esse daqui eu fiz tipo uma brincadeira, ó, de jogar. Eu fiz os dados também, um com só os números, outros com as cores. E daí a criança joga o dado, aonde cair, ela tem que ler. Daí de um lado eu fiz escrito já cursiva, no outro lado, assim, caixa alta para a criança ler. Aqui eu fiz palavras que é do cotidiano, que a criança gosta. Pode ver, o Geleia é um youtuber que as crianças gostam. Ele joga Minecraft e as crianças acompanham ele jogando. Foi o primeiro que ela bateu o olho, ela disse Geleia. Daí ela já achou Geleia, depois ela escreveu embaixo. Então são coisas que do dia a dia da criança e tal, que ela conhece, para fazer. Uma sugestão também. E aqui eu mesma inventei uma história. Daí fiz assim com a letra bem grande e tal. Em alguns lugares, em vez de colocar a palavra, eu coloquei o desenho, para estar incentivando a criança a ler junto comigo daí. Aqui eu até deixei esse desenho que eu ganhei de uma criança do meu convívio, que me deu. Eu outro dia aqui falando sobre cérebro para vocês, gravando, estudando, ela me acompanhou, ela já desenhou alguns cérebros perto de mim aqui. Depois esse daqui ela fez na escola, um cérebro, botou ali o balãozinho pensando, Jate. Então, assim, ó, é interessante como elas vão sendo influenciadas pelo ambiente que elas convivem. E eu até marquei aqui do lado como o cérebro aprende. Aí mais um tema curioso, uma vontade de saber sobre isso, sobre o cérebro, para a gente também investigar, e que não vai dar tempo de esmiuçarmos esse assunto também aqui nesse seminário. Um beijão para você que fez esse desenho do cérebro para mim, eu amei. Na continuidade, a gente fala tanto de pais aqui, vamos ver algumas características dos pais, de coisas que influenciam no pensamento, no modo de educar esses filhos. Cultura envolve crença, religião, tradições. Às vezes ele
tem pai que pensa, pai ou mãe, eu sempre, quando eu falo uma palavra, vocês já entenderam, né, que é no geral, tá? Aquele que está indicando, digamos, o pai ou a mãe, está educando conforme, tipo, o pai educa conforme ele aprendeu com o pai dele. É tradição, ele acredita que é o correto e imita o pai em tudo. É um exemplo de característica desse pai. Crença, religião, ele imita as regras da religião, do que ele acredita, para educar os filhos. Outra característica que tem, condições de vida. A fase que ele está passando pode ser um desemprego, um divórcio, luto. Aqui entra também, eu coloquei número de filhos, número de pessoas da casa. Tudo isso influencia o modo de educar. Quantidade de filhos, qualidade da relação do casal, pessoas da casa, tipos, o pai e a mãe, digamos que tem o pai e a mãe nessa casa. Como eles educam a criança? Eles concordam no modo de educar? Eles brigam na frente da criança ainda, às vezes, sobre o modo de educar? Coisas importantes que influenciam. E também se essa pessoa que educa tem transtorno ou doença ou algum problema, também vai fazer diferença. E características dos filhos ou dos alunos. Idade, cada idade vai agir de uma forma. Eu grifei ali, destaquei a idade, porque a idade é uma coisa que a gente está vendo bastante nesse trabalho. Cada idade, como a criança é, para entender que ela tem as dificuldades dela, que ela tem as fases de mudança, de desenvolvimento físico, emocional que ela precisa aprender. Ordem do nascimento, ali onde eu peguei esse artigo, do Dias aqui, é baseado essa tabela no Dias, que vai ficar nas referências do final, dizia da ordem do nascimento, daí explicava quando é filho primogênito, é de uma maneira, quando é o filho mais novo, ele tem um jeito diferente de ser. Claro também, porque cada fase que nasce um filho, os pais estão numa fase diferente, às vezes até em outro casamento, enfim, então tudo muda. Sexo, se é menino ou menina, isso influencia o gênero, né? Temperamento. Tem temperamentos também, daria para estudar aqui profundamente, mas não temos mais tempo. Temperamento mais difíceis, digamos, de lidar, temperamentos que já é mais fáceis. Se tem, a criança também importa, se a criança tem alguma doença, algum transtorno, ela é portadora de alguma necessidade especial, então vai fazer diferença no modo de nós ajudarmos ela. Todos esses fatores, características dos pais e dos filhos, podem se constituir em risco ou proteção ao desenvolvimento, dependendo da relação com outros fatores. Assim, é importante aprofundar o entendimento dos processos de risco e de proteção nas práticas educativas parentais. Achei bem interessante esse texto aí, esse estudo de psicólogas, mas vem também de agregar aqui ao nosso estudo sobre esse assunto. Então, assim, eu vou mostrar para vocês agora o que seria esses práticas educativas de risco ou de proteção ao desenvolvimento. Mais alguns exemplos assim, a gente vai passar mais rapidinho aqui, só para a gente ter uma noção do que estamos fazendo. Aqui, ó, fatores de risco. São fatores com grande probabilidade de ocorrência de resultados negativos ou indesejáveis no desenvolvimento da nossa criança ou do nosso adolescente. Esses fatores podem comprometer a saúde, bem-estar e desenvolvimento social do indivíduo. Fatores que prejudicam, interferem negativamente. São punição física, agressão verbal ou física, destruição de objetos, mentira,
roubo, habilidades sociais inadequadas, baixo nível socioeconômico, eventos de vida estressantes, características familiares e ausência de apoio social, violência doméstica, pouca interação familiar e a negligência. Agora vamos olhar os fatores. Agora vamos ver fatores de proteção ao desenvolvimento da criança ou do nosso adolescente. Isso é, eles ajudam eles para se desenvolverem melhor, mais saudavelmente. Provavelmente, com essas medidas de proteção, práticas de proteção, eles vão ter mais autoestima, vão ter mais inteligência emocional, saúde mental, saúde física, enfim, em geral eles vão se desenvolver melhor. E também na escola vai ter uma harmonia, vai ter um desenvolvimento, uma ligação melhor entre a escola e o aluno, entre a escola e a família, entre os relacionamentos familiares, enfim, em tudo. Eu botei alguns pontos ali que continha nesse artigo. Práticas que envolvem maiores índices de monitoria, vínculo afetivo e limite são considerados fatores que protegem o indivíduo do desenvolvimento de depressão, baixa autoestima e problemas de comportamento. Disciplina indutiva, a afetividade, palavras e ações. Disciplina indutiva é explicação objetiva. Então, falar o porquê das coisas, das regras, ensinar as crianças isso é a disciplina indutiva. Elas vão crescer e conforme vai passando, elas vão entendendo o porquê daquela regra. Por exemplo, uma criança muito pequena, ela não entende. Se você colocar o dedo ali, vai levar um choque. Ela vai fazer, tem que ficar em supervisão em cima. Agora, conforme ela tá mais grandinha, você vai falar isso, ela vai entender se você é uma pessoa com verdade. Agora, se você mente um monte nas coisas, ela não vai acreditar em você e é capaz de colocar o dedo e levar um choque. Então, são coisas assim que são fazem a proteção da criança, fazem ela se desenvolver melhor. Elas vão criando o valor de moralidade e vão querer obedecer porque elas entenderam o porquê. Elas até criam ali, conforme o tempo, ficam tristes, ficam decepcionadas, com vergonha, por desobedecer ou quebrar regras. Dar limites. As crianças, elas precisam de limites, isso é para o cuidado dela, igual eu falei ali do exemplo do choque. Mas limites apropriados para a idade dele ou dela. Porque senão a gente vai estar limitando eles e não deixando eles também se desenvolver. Se não deixar eles fazer nada, dá limite para tudo. A gente cria eles para aprender a se desenvolverem sozinhos futuramente. Então precisa saber o tempo certo de cada coisa. Reforço positivo também está incluído aqui, porque é elogiar, agradar eles também. Afetividade sempre está, né? Filhos emocionalmente seguros, autoestima, autoconfiança, cria vínculos, afetividade. E isso tudo é maravilhoso da gente saber como agir, como ajudar eles no desenvolvimento. Então é isso, nesse trabalho, nesse seminário, vocês estão vendo quantas possibilidades que estão sendo apresentadas sobre desenvolvimento humano, especificamente sobre o emocional. Quando vamos no médico, ele nos orienta para termos boa alimentação e exercícios físicos. Os exercícios físicos têm inúmeros benefícios para nossa saúde física, mental, previne doenças, dá melhor disposição, libera hormônios e muito mais. Por isso, no momento especial nosso de hoje, eu convidei uma pessoa profissional da educação física para estarmos conosco. Ele tem anos de experiência nessa atividade. Então, como eu não consegui
gravar com ele o vídeo. Convidei ele muito em cima da hora. Foi muito gentil e prestativo e me mandou o WhatsApp respondendo as perguntas que eu havia enviado para ele. Então, eu estou falando do Rafael Asman. No primeiro momento, então, fale mais sobre você, sua formação, sua profissão, como você escolheu essa profissão. Oi, Jati, tudo bem? Aqui é o Rafa, então eu vou te responder as perguntas ali nesse áudio, tá? Desculpa o atraso ali, mas que realmente tá, correria grande, tá? Então, qual a profissão? Hoje eu sou professor, treinador de futebol, trabalho na formação de atletas em futsal também e fecho com uma experiência também, iniciei agora com as aulas de educação física na escola. Então, trabalho na educação, na formação de atletas e alto rendimento também com a categoria sub-15 no Juventus. Minha formação, eu tenho bacharelado em educação física pelo Instituto Educacional Santa Catarina e também eu tenho a licenciatura, né, que, no caso a licenciatura me habilita a ministrar aulas em escolas e o bacharelado trabalhar nos clubes. Eu atuo já há 10 anos aí fazendo registrado certinho, né, com o trabalho desde estágios, incluindo a parte de estágio, já que eu comecei com estágio e depois como professor já faz 10 anos, né. Eu trabalhei na Xoxo 10, trabalhei no Corupá Futsal e na escola comecei agora, né, e também atualmente no Juventus. Eu sempre, porque escolhi essa profissão, né? A pergunta 5. Eu sempre gostei muito, tá? Gostei muito da educação física. Eu, na verdade, sempre quis ser atleta, jogador. Chegou um momento que não deu, né? Passou a idade e não tive as oportunidades, não consegui me firmar. E aí eu optei pela educação física por gostar muito de esportes e é uma das paixões da minha vida. E agora, falando um pouco mais sobre a prática de exercícios físicos para desenvolvimento humano, especialmente emocional, qual a importância dos exercícios físicos para desenvolvimento humano, especialmente emocional? Então, Jati, na segunda relação ali, na primeira pergunta, qual é a importância dos exercícios físicos para o desenvolvimento humano? O exercício físico em si, aí tem duas linhas de trabalho, né? Tem o exercício físico, que ele contribui muito, aí tem as atividades físicas, que já são outras situações, e tem a linha do esporte, né? A linha de iniciação esportiva, a linha de rendimento, de alta competição, e tem a linha dos esportes adultos amadores, né? Então, o que eu posso te dizer, avaliando isso, que o esporte, ele, principalmente o esporte, competição, ele aflora o que o ser humano tem lá dentro dele, né? Então, às vezes, através do esporte, a gente consegue mensurar, muitas vezes, como essa pessoa é na sua vida normal, e tratando-se de crianças, né, na educação, ali a gente consegue observar intrinsecamente lá dentro dela quais são os seus valores. É claro que a partir de um projeto, de um trabalho em cima disso, a gente pode estar lapidando esses valores e ensinando o que é valores corretos, valores de um cidadão honesto e de um cidadão que não é tão honesto. No esporte é muito assim, situações onde um exemplo simples aqui, a criança faz uma falta no outro e diz que não fez, principalmente situações de jogo onde que lateral no futebol, né, a bola pega em mim e saiu, às vezes as crianças falam que não pegou e fica nítido que pegou, tudo através das emoções, né? Então naquele momento ele quer ganhar com todo custo e a paixão aflora os sentimentos, né? Então é uma questão bem complexa, né? Eu diria que o esporte ele ajuda no controle emocional desde que quem esteja trabalhando com essas crianças, com esses adultos, com essas pessoas e tenha o entendimento da ferramenta que é o esporte, né? Na lapidação. Só fazer por fazer não é válido.
não vai corrigir, não contribui em nada, muitas vezes piora. Tenho várias situações de crianças que, através do esporte ali nos jogos, elas chegavam no treino felizes, mas por querer ganhar, por querer fazer o gol, ou por querer competir com o outro, acabava se frustrando, ficando num nível de estresse, sabe? Que isso era muito prejudicial. Então o trabalho todo todo momento explicando, conversando, dizendo, né, como tem que ser feito, de que forma tem que ser feito, deixar bem claro quais são as intenções em relação àquela atividade ou aquele exercício ou em relação àquele jogo. Né? E o controle emocional é uma questão muito delicada nessa faixa etária de idade. Você lembra de alguma situação que você teve alunos com emoções, exemplo, medo, ansiedade, vergonha ou raiva, ou outra emoção, que atrapalhou eles ou a equipe? Que estratégia você usou com eles para não deixarem a emoção ser obstáculo na aprendizagem ou na atividade? Depois disso, a situação mudou? A segunda pergunta, se eu lembro de alguma situação, que teve com alunos, com emoções, medo, ansiedade, vergonha ou raiva, que atrapalhasse eles ou a equipe, que estratégia você usou com eles para não deixar as emoções obstáculos na aprendizagem ou na atividade? E depois disso, a situação mudou. Não, isso é muito comum, principalmente quando eu trabalhei com os pequenininhos, o sub-7 iniciando competições, né? Imagina, crianças de 7 anos entrar num ginásio cheio, nunca tinham entrado. A questão é, na hora ali, não tem o que fazer. Se a criança travar, ela não vai ir. Naquele dia esquece, não vai. Dá para conversar, dá para tentar alguma outra alternativa. Sempre a estratégia é a conversa, né? Explicar que aquilo é normal, que aquilo faz parte. E é a vivência, né? E de novo, aí vai de novo, outros jogos, outras competições. Às vezes é porque um jogo é muito importante e as crianças, temos crianças de 7 anos já, que já tem uma noção de responsabilidade muito grande, isso é muito bom, né? E eles acabam entendendo às vezes a importância de um jogo ou outro, ou entendendo a importância de jogar contra um adversário ou outro. Isso eu estou falando dos pequenos, mas tem inúmeros exemplos. Mas a questão é deles ter a vivência, a prática, realizar, praticar o esporte. Naquele dia ele não conseguiu. Muito importante respeitar o momento da criança. Às vezes tem pais que querem empurrar, briga com os filhos, xinga, acha que no empurrão não vai, ele não vai, ele precisa de segurança. Essa questão aí da ansiedade é muito comum, da dor de barriga antes de jogos, mas só a vivência deles, o dia a dia, que eles vão saber automaticamente se controlar com isso. E a base do quê? De muita conversa. Tem que conversar o tempo todo, é muito importante ter os pais alinhados com a ideia do que está sendo passado. No meu caso, a ideia que eu queria com eles, né, dos meninos, em relação ao que a gente queria naquele momento, não deixar o imediatismo do resultado aflorar os sentimentos, porque no esporte tem essa questão do amor, né, pelo esporte, paixão em querer vencer, e às vezes a gente leva mais trabalho, leva muito mais trabalho com os pais, em controlar as emoções dos pais do que das propriamente as crianças, né? E a criança vem num ambiente de pressão, às vezes em casa ela tem jogo no final de semana, tem que ganhar, tu tem que jogar bem. Então isso tudo contribui para o momento da criança, às vezes, chegar numa situação, e aí aflora vários sentimentos. Aí dependendo da situação, a criança vai ter raiva, às vezes dependendo da situação a criança vai se sentir insegura, às vezes ela vai sentir que não é capaz. Então isso tudo é muito comum e é natural que aconteça, contribui bastante a questão do esporte, porque assim, vai vivenciar aquilo lá, vai estar num ambiente de pressão, que é um ginásio com bastante gente torcendo, barulho, pessoas vibrando, cantando, vai ajudar. Mas assim, o que eu posso dizer é que a longo prazo isso vai se resolver. A longo prazo ela não vai mais sentir pressão, a longo prazo ela não vai sentir incômodo em estar ali. Talvez não vai sentir, não é a palavra certa, mas ela vai aprender a lidar com isso. Porque pressão, ansiedade, a gente tem até na vida adulta.
todos os adultos aqui, a gente tem ansiedade em algum momento, a gente tem insegurança em algum momento, e o esporte ajuda a tu saber controlar, né? A grande verdade é essa, na minha opinião, que as ansiedades, as inseguranças da vida, a gente vai carregar para sempre, né? Sobre determinado assunto, sobre um novo, algo que eu não tinha feito, algo que eu vou começar agora. Então isso é muito comum e é normal, isso é do ser humano, ter ansiedade, ter insegurança e muitas vezes ter medo. A grande questão é ter que trabalhar isso, dia a dia, conversando, muita conversa, e isso não pode ser algo que te atrapalhe. Inclusive eu, nos jogos que eu vou, a grande maioria de jogos que eu vou, ainda antes da partida me dá aquele friozinho na barriga, sabe? Então, eu tenho aí 11 anos já de carreira aí no que eu estou fazendo, mas quando é um jogo importante, uma situação assim, eu fico ansioso também para o jogo, fico na expectativa, sabe? Aquele clima de jogo assim, no meu caso é bom, que me deixa melhor para desempenhar a minha função. E na escola, como está a aceitação, a vontade dos alunos fazerem os exercícios físicos? Bom, na escola a gente tem duas situações, temos até o 5º ano, onde as crianças são muito proativas, tudo elas fazem, tudo elas topam, tudo elas querem fazer. Claro que há exceções no meio desse percurso, mas aí tu tem que analisar o que está acontecendo, qual é o histórico daquela criança, o porquê que ela não está fazendo. As crianças gostam muito de novidades. As crianças hoje, elas estão num mundo muito globalizado, onde a informação é muito rápida. Então, tudo é muito instantâneo, né? Então, as atividades, elas não podem ser muito longas, elas têm que ser, a todo momento, tem que estar mudando, ou acrescentando, ou ajustando alguma regra, para que ainda haja interesse. Porque essa geração, pelo que eu percebi na minha convivência na escola, eles pegam tudo muito rápido, né? Demoram para se concentrar, para entender, mas a partir do momento que eles entendem, eles desenvolvem muito rápido a atividade e aquilo acaba perdendo o interesse. Então, quando eles perdem o interesse, é a sacada do professor acrescentar mais um desafio na mesma atividade, né? Dar uma sequência em relação àquilo, começar de um jeito mais fácil e colocando dificuldades no meio do caminho, para essas dificuldades não ser algo que limite elas, mas ser algo que desafie elas, que elas consigam estar o tempo todo focadas e querendo realizar a atividade. Você pode nos destacar um exercício físico para desenvolvimento para fazermos em família? Então, a última pergunta aqui, né, 4, poderia nos destacar um exercício físico para desenvolvimento especialmente emocional, para realizar em família? Bom, daria para estar fazendo alguma atividade de estafetas, com algumas situações em trabalho em equipe, né, muito que eu faço com as crianças lá. A gente divide em 6 equipes, que tem bastante alunos, né? Com as crianças ali eu faço 6 grupos, mas todos os grupos trabalhando juntos, né? Em busca dos meus objetivos, assim, coisas simples. Dava para fazer determinar um certo tempo, uma certa distância e ter que pegar, por exemplo, uma bola, levar até uma garrafa PET, assim, teria que acertar um número X de vezes. Acertou, faz um ponto, aí tem que trazer a bola de novo pro pai, assim, ou pra mãe, né? Faz uma fila o pai, a mãe e a criança. Daria para fazer 3 ou 4 ou 5, independente do número da família. Determina um espaço, tem que correr até lá, até um espaço, até uma marca delimitada, jogar a bola com a mão, com o pé, né? Vai depender aí do espaço que cada um vai ter. Determinar um tempo e naquele tempo estimar. A gente tem que, em grupo aqui, nós todos temos que acertar em 5 vezes a bola em 1 minuto, por exemplo, né? Um exemplo assim. E aí, colocando mais dificuldade, conseguiu cumprir a meta, agora coloca um obstáculo na frente, que a bola tem que passar por cima, a bola tem que passar por baixo, ou coloca uma cadeira, antes de chegar lá tem que passar embaixo da cadeira, uma corda, passa embaixo da corda, aí sempre acrescentando mais dificuldade, e com isso gradativamente a atividade vai ganhando mais desafio, vai ficando mais emocionante. Só que aí tem que ter um cuidado muito grande em relação a essa dificuldade, vai muito do tato da pessoa que está aplicando, né?
em conhecer bem o grupo, para não ser algo muito fácil, que não vai ter estímulo e não vai ter engajamento nenhum, e também não pode ser algo tão difícil, complexo, impossível de chegar, porque aí as emoções vão aflorar, né? E a questão do controle emocional, como eu falei, né? Na minha opinião, hoje não existe um exercício físico, um esporte que vai ajudar você a ter um controle emocional de curto espaço de tempo. O controle emocional é algo muito mais abrangente, né? Na minha opinião. O controle emocional, dependendo do que for, tem vários sentimentos, né? Se for raiva excessiva, até prejudicial tu colocar uma criança para fazer uma atividade que requer desafio, porque pode ser que ele não consiga e fique raivoso e acaba sendo prejudicando. Mas as emoções, elas têm que ser bem estudadas e cada caso é um caso, né? Claro que aí a longo prazo, com o desenvolvimento e o progresso da atividade, né, o controle emocional ele vai se ajustando, porque aquela situação vai ser uma situação normal, que a pessoa ou a criança já está habituada e sabe que às vezes ela vai conseguir, às vezes não vai, e às vezes o outro adversário vai ser melhor, né? E por último, ele ainda me enviou um áudio com mais orientações maravilhosas. Resumindo, é isso, Jati, né? E tenho mais uma consideração final. Eu sempre explico para os meninos que quando a gente faz esporte, nós hoje temos 3 resultados possíveis. Nós sempre vamos buscar a vitória. Então eu digo para eles, desde os 7 anos, 5, a idade que eles vêm lá, nós sempre temos que buscar a vitória. Perder faz parte. Tudo bem, faz parte, a gente sabe. Mas não pode ser algo que acomode. Sempre eu sou uma pessoa que eu busco sempre a vitória, né? E sempre passo para quem está perto de mim. Vitória e fazer certo e tentar ser o melhor que a gente pode, né? Então temos o resultado possível, que é a vitória, que é o objetivo máximo. Às vezes empata, às vezes não consegui fazer tudo o que eu queria, empata. E às vezes acontece de eu perder, né? Então também a gente tem que estar sabendo disso. Que quando eu perco jogos, eu tenho que entender que aquilo faz parte do jogo, porque o adversário também treina, porque o adversário também se esforça, e começar a detectar os erros, aonde perdemos, por que perdemos, e se foi mérito do adversário, se foi erro nosso, se foi as duas coisas juntas, para ter o quê? O discernimento de saber o que tem que fazer. Às vezes a raiva é um sentimento que, na minha opinião, com os meus atletas e os meus jogadores, são sentimentos que afloram a partir do momento em que a criança não sabe por que perdeu, não sabe por que acertou. Na escola, conversando com alguns professores, também muitas crianças demonstram raiva, quando a professora chega com uma prova. Mas, na minha opinião, é porque a criança ela não está preparada para aquilo. Ela não estudou, ou ela não sabe a matéria. Então, eu sempre digo para todo mundo, você só vai se divertir com algo, vai gostar de algo que você conhece bem. A gente não vai gostar de algo que eu não sei nada. Por exemplo, uma prova de matemática, de equações de segundo grau ali, que eu não me estudei, que eu não me preparei. Quando eu chegar para fazer, vou tirar nota mal, né? Vou ser ruim, e a minha autodefesa vai ser falar que eu não gosto daquilo. Ou vai ser a raiva, ou vai ser alguma situação dessas formas. E a gente sempre tem as emoções afloradas quando a gente está diante de um desafio, que a gente não sabe como lidar. Então, na minha opinião, a primeira coisa que tem que ser feito para ajudar nas emoções, ajudar na insegurança, é preparar para o desafio que vem. No meu caso, no futebol, por que tu está com medo de jogar? Os caras vêm aqui roubar a bola de mim, então tu faz assim, então tu faz isso. Então preparar situações para que vão acontecer no jogo, e no meu caso eu deixo sempre meus atletas muito tranquilos, com situações já treinadas para tudo do que possa acontecer no jogo, né? E seria isso, no básico seria isso, tá bom? Eu lamento a gente não conseguir se reunir para conversar, porque isso é um assunto muito bacana, muito bom, mas a gente vai estar alinhando e vai estar resolvendo as coisas, tá bom? Beleza, um abraço. Fiquei muito feliz com a sua participação, muito obrigada, Rafael,
por ter me ajudado nessa parte. E também agradeço até a Suane, a sua esposa. Obrigada, Suane, que ela me mandou dicas de fazer uma lista com tudo que eu preciso fazer nesse estágio, num momento que eu estava bem agoniada, bem estressada, visto que eu tinha que fazer muitas coisas, gravar vídeo, criar slides. Ela me disse, faz uma lista, Jati, de cada dia que vai te ajudar. Aí tu vai eliminando, tu vai ficando mais tranquila para os próximos dias. Isso aí mais uma dica valiosa para ajudar na vida, em todo, né? Em tudo. Até na época de escola, eu era muito tímida, mais ainda, e tinha muita dificuldade de fazer educação física. Se eu pudesse não fazer, eu não fazia, se não me obrigavam. Porque eu tinha muita vergonha, não tinha tanta habilidade de fazer. Lembro de dois episódios na minha infância que eu caí na brincadeira da educação física e me deu assim uma tontura, um negócio bem ruim, de vergonha mesmo. Então, até o Rafael falou, né? Observe bem, se a criança não quer participar, não quer fazer, o que está acontecendo com ela, né? Mas incentive ela, não deixe ela assim. Incentive ela para que ela possa estar fazendo, porque os exercícios físicos ajudam muito em toda a saúde da pessoa, em todas as fases da vida humana. Muito obrigada a todos que de alguma maneira estão me ajudando, estão participando aqui. Até amanhã.